que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado Frei Marcos, queridos confrades Frei José, Frei Regildo, ouvintes da Rádio Mantiqueira 92,3 FM, amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. É com grande alegria que nós nos reunimos nessa noite para celebrarmos juntos a instituição da Eucaristia. Celebrar a instituição da Eucaristia de um modo de sacramento que foi constituído pelo próprio Jesus, que transformou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue precioso que foi derramado por nós. O corpo e o sangue que comungamos é o mesmo corpo que estava suspenso na cruz. O Evangelho de hoje apresenta-nos uma narração de João, que exibe uma narrativa da ceia do Senhor de modo distinto dos evangelhos sinóticos, isto é, de Mateus, Marcos e Lucas. As narrativas desses evangelhos mostram-nos a narração da ceia do Senhor, de modo que eles apresentam uma exposição particular da fórmula de Jesus sobre o pão e o vinho. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Logo após, tomou o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos homens em remissão dos seus pecados. No entanto, o Evangelho de João não menciona, não descreve a mesma estrutura narrativa que os outros evangelhos, mas descreve o evento da ceia do Senhor de outra maneira. E que forma é essa? É o texto que acabamos de ouvir agora. Essa passagem bíblica do Evangelho de São João, do capítulo 13, versículo 1 ao 15, apresenta-nos uma exposição de um outro evento, de um momento particular que aconteceu durante a refeição, que foi a ação do lava-pés, onde os sinóticos e Paulo puseram o sinal da Eucaristia. João colocou o significado: o amor sem limites por nós, até o fim e a unidade e o serviço pelos irmãos. O Evangelho de hoje é o ponto de partida para a compreensão de todo o mistério pascal que estamos vivendo agora, não somente a de Jesus, mas também a nossa Páscoa. Segundo o Papa Emérito Bento XVI, comenta que São João dá início à sua narração sobre como Jesus lavou os pés aos seus discípulos com uma linguagem singularmente solene, quase litúrgica. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara aos seus,
que estavam no mundo, levou até ao extremo o seu amor por eles. Chegou a hora de Jesus, para a qual a sua obra estava apontada desde o início. O que institui o conteúdo desta hora? João descreve-o com duas palavras, a passagem em grego metabasis e ágape, que é amor. Esses dois termos explicam-se mutuamente e ambas delineam a Páscoa de Jesus. A cruz e a ressurreição, crucificação como elevação, como passagem para a glória de Deus, como um passar do mundo para o Pai. Não uma passagem no sentido em que Jesus, após de uma concisa visita ao mundo, agora simplesmente partisse de novo e voltasse para o Pai. A passagem é uma transformação. Ele eleva consigo a sua carne, o seu ser humano. Na cruz, ao entregar-se a si mesmo, ele é como que fundido e transformado numa nova forma de ser. Numa perspectiva existencial na qual agora está sempre com o Pai e com a humanidade. Para Bento XVI, o ato da morte de Jesus na cruz é um ato de doação, de amor até ao fim. Com esta declaração até ao fim, João faz referência antecipadamente para a última palavra de Jesus na cruz. Tudo está consumado. Ou seja, tudo foi elevado até o fim. Com isso, mediante o seu amor, a cruz torna-se passagem. Com outras palavras, da cruz que veio e advém a transformação do ser homem no ser participe da glória de Deus. Nesta transformação, Jesus envolve todos nós, arrebatando-nos para dentro da força transformadora do seu amor, a ponto de, no nosso ser com Ele, a nossa vida se tornar passagem, transformação, conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. Assim, ganhamos redenção de ser participantes do amor eterno de Deus. Uma condição para a qual tendemos com toda a nossa existência. O processo da hora de Jesus, ou seja, da sua glorificação, da sua paixão, morte e ressurreição, é representado no lava-pés. Numa espécie de um ato profético e um ato simbólico ao mesmo tempo. Nele, Jesus evidencia com um gesto concreto de como o cristão se deve colocar ao serviço do reino. Um serviço que é evidenciado pelo próprio testemunho de Jesus, que de uma condição de rei se fez servo para toda a humanidade. Pois é o que descreve o hino cristológico da carta aos Filipenses, narrando todo o conteúdo do mistério de Cristo de modo sintético. Jesus tira as vestes da sua glória e assume o manto da humanidade e se faz servo. O lava-pés de Jesus nos discípulos é com efeito um gesto concreto que traz a sua sacralidade, ou seja, manifesta, exprime o seu ensinamento, a sua doutrina, tornando-os assim capazes de inserir ao banquete divino para o qual ele os convida. As purificações cultuais e exteriores que purificam o homem ritualmente
deixando-o contudo tal como ele é, são substituídas pelo banho novo. Ele torna-nos puro mediante a sua palavra e o seu amor. Vós estáis limpos, devido à palavra que vos tenho dirigido, dirá aos discípulos no sermão sobre a videira, João 15:3. Lavar-nos sempre de novo com a sua palavra. Ora, se acolhermos as palavras de Jesus em atitude de reflexão, meditação, de oração e de fé, elas desenvolveram e desenvolvem em nós a sua força purificadora. Purificaram os nossos pecados. Seremos lavados pela água do Espírito, porque somos como que cobertos de várias formas de imundícies, de palavras vazias, de preconceitos, de sabedoria limitada e alterada, de pensamentos luxuriosos, orgulhosos, egocêntricos, de dominação, prepotência e de tudo aquilo que nos afeta de mal no nosso coração. Sabemos muito bem que estes pecados ofuscam, contaminam a nossa alma, ameaçam-nos com incapacidade para a verdade e para o bem. Mas, se acolhermos a mensagem de Jesus com um coração vigilante, elas mostram-se verdadeiras lavagens, purificações da alma, do homem interior. É para isso que nos chama o Evangelho do lava-pés. Deixar-nos sempre de novo lavar com esta água pura. Deixar-nos tornar capazes da comunhão íntima com Deus e com os irmãos. Mas do lado de Jesus, depois do golpe da lança do soldado, saiu não só água, mas também sangue. Jesus não apenas nos comunicou, isto é, transmitiu só palavras. Ele ofereceu-se a si mesmo. Lava-nos com o poder sagrado do seu sangue, ou seja, com o seu doar-se até ao extremo, até a cruz. A sua palavra é mais que um simples falar. É carne e sangue pela vida do mundo. Se olharmos o Evangelho com atenção, amados irmãos e irmãs, podemos perceber dois aspectos no acontecimento do lava-pés. O primeiro, o lava-pés que Jesus doa aos seus discípulos é, antes de mais nada, simplesmente a ação sua que lhes oferece o dom da pureza, da capacidade para permanecer em Deus. O segundo é que o dom recebido torna-se um modelo, uma tarefa de fazer a mesma coisa uns pelos outros. Os padres da igreja classificaram esses dois aspectos do lava-pés, nominando-os com as palavras sacramentum e exemplum. O sacramentum significa, nesse contexto, não um dos 7 sacramentos da igreja, mas significa o mistério de Cristo no seu conjunto, da sua encarnação, morte e ressurreição. Pois este conjunto torna-se a força transformadora para os homens, torna-se a nossa transformação num modo novo de ser filho de Deus. Se aderirmos o modo de ser de Jesus nas nossas vidas, automaticamente seremos livres de todo o mal e faremos um com Ele.
tornaremos um, como exprimia São Paulo. Não é eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A vida existencial de Jesus sobre a terra nos fomenta, nos motiva, nos anima a buscar uma vida de perfeição do qual Ele traçou. Jesus doou-se a si mesmo a nós, ensinando-nos a fazer o mesmo para o irmão. O amor doado é a dinâmica do amar juntos. Deseja ser em nós vida nova a partir de Deus. No Evangelho do lava-pés, o diálogo de Jesus com Pedro apresenta-nos ainda outra característica da prática da vida cristã. Vimos no primeiro momento que Pedro não quisera que Jesus lhe lavasse os pés. Esta mudança de ordem, que o Senhor lavasse os pés, que o Senhor assumisse as funções do servo, afrontava totalmente a concepção de Pedro em relação à reverência que tinha para com Jesus. Ou seja, no seu conceito, não existe uma relação de um mestre se diminuir para o discípulo. Nunca me lavarás os pés, diz a Jesus com a sua habitual veemência. Para Pedro, a imagem de Jesus como Messias era de majestade, de grandeza divina. Assim tinha que aprender sempre de novo que a grandeza de Deus é distinta da nossa ideia de grandeza, que ela incide precisamente em descer na humildade do serviço, na radicalidade do amor até ao total autodespojamento. Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Com isso, nós devemos aprendê-lo sempre de novo, porque sistematicamente desejamos um Deus do sucesso e não da paixão. Porque não somos capazes de percebermos que o pastor vem como cordeiro que se doa e assim nos conduz a uma vida santa. Quando o Senhor diz a Pedro que sem o lava-pés não teria podido ter parte alguma com ele, Pedro imediatamente pede impetuoso que lhe sejam lavadas também as mãos e a cabeça. A isto segue-se a palavra misteriosa de Jesus. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Jesus faz alusão a um banho que os discípulos já tinham feito. Para participar no banquete, agora só era necessário o lava-pés. Tenhamos presente que o lava-pés, segundo o sentido de todo o capítulo, não indica um único sacramento específico, mas o sacramento Christi, no seu conjunto, o seu serviço de salvação, a sua descida até a cruz, o seu amor até ao extremo. Este amor que purifica e nos torna capazes de tornar-nos um com Deus. Mas aqui, com a distinção entre o banho e o lava-pés, torna-se ainda perceptível uma menção à vida na comunidade dos discípulos, à vida da igreja. Fica claro que o banho que nos purifica definitivamente e não deve ser repetido é o batismo, o ser imerso na morte e ressurreição de Cristo. Um fato que modifica profundamente a nossa vida, dando-nos uma nova identidade de ser filhos de Deus. Entretanto, essa permanência dessa nova identidade doada pelo batismo para a comunhão convival com Jesus
faz com que criamos a necessidade de lavar os pés uns dos outros. E o que isso se trata? Parece-me que a primeira carta de São João nos dê a chave para compreender. Nela, nós lemos: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a iniquidade. Deste modo, precisamos lavar os pés, precisamos lavar-nos de todos os pecados todos os dias. E para isto temos a necessidade de confessar todos os nossos pecados, como fala para nós a carta de São João. Devemos reconhecer que também na nossa nova identidade de batizados, pecamos. E precisamos do sacramento da confissão, para podermos voltar à unidade com Deus, depois de ter arrependido de todas as nossas faltas. Em vista disso, o Senhor Jesus alarga o sacramento, fazendo dele o exemplo, um dom, um serviço pelo irmão. Ora, se eu vos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Devemos lavar-nos os pés uns aos outros no mútuo serviço cotidiano do amor. Mas devemos lavar-nos os pés também, no sentido de que nos perdoamos sempre de novo uns aos outros. O Papa Emérito Bento XVI nos diz que a ofensa que o Senhor nos perdoou é sempre infinitamente maior do que todas as ofensas que os outros poderão ter em relação a nós. É isto que nos ensina a Quinta-feira Santa, a não permitir que o rancor para com o próximo se transforme no fundo do nosso ser um envenenamento da alma. A Quinta-feira Santa ensina-nos a purificar-nos sucessivamente a nossa memória, perdoando-nos mutualmente de coração, lavando os pés uns dos outros, para assim podermos ir juntos ao banquete celestial de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos a graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, através da poderosa intercessão da Nossa Senhora da Abadia, de São José e do nosso Pai Seráfico, São Francisco de Assis, pedindo a Ele sempre a humildade do serviço mútuo, sempre a presteza de estar na pura disponibilidade de poder servir ao outro, aos mais necessitados, a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão abandonados, a todos aqueles que sofrem. Peçamos a Jesus a graça de repetir nas nossas vidas o que Ele fez por nós. Assim seja. Amém.
Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Eis o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos,
este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo.